Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida e o mundo não para, não é mesmo, Pedro? Sobretudo agora nós estamos aí nos aproximando do final do ano, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Antenas do Coração, que vai ao ar aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, Avenida Paulista 2200, em transmissão para todo o planeta Terra, o programa Antenas do Coração, realizado por mim, doutora Márcia Schwindt, já há 20 anos, Pedro. Olha como passa rapidamente quando fazemos o que gostamos e é sempre uma oportunidade conversar com vocês sobre temas relacionados à saúde, à vida, a espiritualidade e também ao nosso cotidiano, sempre trazendo o que há de mais moderno em termos de tecnologia na área da saúde, para que você possa captar também desse universo bom, universo divino, é um universo bom, prodigioso, toda a energia de saúde, de paz, de alegria, de esperança, para que você consiga superar qualquer desafio, qualquer obstáculo que você venha enfrentando nos dias atuais e através do conhecimento como uma ferramenta de informação que você consiga acessar soluções para as questões da sua vida. E hoje eu quero conversar com vocês tanto aqui pela Rádio Vibe Mundial como pelo meu Instagram, Márcia P. Schwindt. Schwindt se escreve SCH o INDT. Também, se você quiser acompanhar-nos no nosso Instagram, Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, e no meu canal, tem um canal no YouTube, Márcia Schwindt, conversando com vocês, que você pode acessar. Hoje o tema é perda de memória. Por que, Márcia? Porque eu vejo na clínica e eu vejo no mundo as questões do déficit de memória. Parece que todas as pessoas, de uma maneira geral, estão tendo dificuldades para memorizar, para prestar atenção, para compreenderem umas às outras. Então, existem diversas causas para a perda de memória. A principal tem sido o estresse e a ansiedade dos tempos modernos. Mas também a falta de atenção, de memória, de concentração, pode estar associada à depressão, pode estar associada a alterações do sono. Então, pessoas que não dormem pelo menos 6 horas são considerados hoje insones não tratados. O uso de remédios, e eu vou falar aqui alguns medicamentos, né, que são os benzodiazepínicos, clonazepam, os alprazolam, eles trazem também questões relativas a perdas de memória. Hipotiroidismo, infecções, doenças neurológicas, como também o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson. Nós percebemos também o uso de drogas, as dependências químicas e alguns transtornos, o próprio transtorno, o TDAH, o transtorno por déficit de atenção, transtornos bipolares, sempre trazem dificuldades para as pessoas em relação à memória. Então, o mais importante é que você saiba que a maioria das causas das perdas de memória são preveníveis ou reversíveis. Se você melhorar hábitos de vida, se você incluir meditação, yoga, técnicas de relaxamento, se você consultar um profissional da área, eu particularmente atuo há mais de 20 anos como terapeuta homeopata floral e também na área de nutracêuticos e fitoterápicos. Eu vou falar no final do programa 2 soluções importantíssimas, que são estudos praticamente recentes, mas amplamente divulgados e cientificamente comprovados na Europa, nos Estados Unidos, como a citicolina e também a Bacopa Monieri, que foi um trabalho meu dentro do curso de Ayurveda de mestrado, a Bacopa Monieri, a citicolina, você consegue resultados incríveis. Mas é importante que a pessoa busque uma ajuda profissional.
Hoje as pessoas querem, não é mesmo? No mundo do delivery, do fast food, eu vou encomendar na farmácia. Não é assim. Você precisa de uma anamnese. Você precisa tratar as causas que originam estas questões. Se você se mantiver ansioso, estressado, se você não tratar a origem do problema, não adianta você ir lá e apenas comprar uma pílula, né? Um remedinho do milagre, e também cada caso precisa de uma concentração específica. Então vamos falar sobre o estresse e a ansiedade. Nós estamos aqui nos preparando, não é mesmo, para o Natal, e a gente já percebe as cidades mais agitadas, a correria das compras. Então, a ansiedade ela é o principal causador de perda de memória. Momentos de estresse dificultam a atividade neuronal. E essa atividade neuronal, porque esses neurônios eles estão sobrecarregados. A pessoa ela está sempre impaciente, irritada, sempre com o transtorno por antecipação, o famoso e se. Então, a pessoa ela não somente está ocupada com as coisas do agora, mas com aquelas que ela acha que vai vir a acontecer. Nós sabemos e tratamos muitas pessoas com síndrome do pânico e transtornos de ansiedade generalizada. Então, esta memória, ela fica comprometida. Na ansiedade, a pessoa, ela estando no momento futuro, preocupada com o e se, ela não consegue prestar atenção no agora. E a maior parte das religiões fala sobre a importância do estar no aqui e agora, para que a mente possa assimilar, reter. E o processo de aprendizagem é sempre um processo gradual. Se você quiser engolir uma coisa de uma hora para outra, a famosa decoreba, não é mesmo? Você pode até prestando conta na prova no dia seguinte lembrar. Mas se você teve que engolir rapidamente apenas para este tipo de teste, dificilmente você irá reter, assimilar e levar este conhecimento ao longo da sua vida. Da mesma maneira, uma dieta. Você pode perder até 20 quilos em um mês. Mas será que você adquiriu a mente de magro? Pensa como magro para se manter magro até o final da vida? Então, precisamos tomar conta disso, né? Estarmos cientes de que todo o processo de memória, ele requer atenção. E é sobre essa falta de atenção que nós vamos falar também. Hoje, as pessoas elas estão ali, muitas vezes no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio, ali o corpo. A mente e o espírito estão do outro lado do mundo. O advento da internet trouxe, naturalmente, muitas facilidades de acesso a conhecimento. Olha o Google, o ChatGPT e todas as ferramentas tecnológicas. Mas as pessoas estão buscando uma informação superficial. Muitas vezes a pessoa ela fica tão presa a uma mídia social e aquele volume excessivo de informações que lhe chega por minuto, por segundo, ela acaba ficando dispersa. A mente ela não tem a capacidade de reter e de filtrar. Então, a pessoa que passa muitas horas, por exemplo, no celular, e aí nós vamos falar de jovens e de crianças, ela fica extremamente distraída em relação à vida real. Muitas vezes ela está comendo e está vendo. Muitas vezes ela está trabalhando e está vendo. Então, se ela não se educar a ter uma qualidade de vida, no sentido a fazer uma coisa de cada vez, a prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Muitas vezes eu falo com alguém e eu vejo que a pessoa está com aquele olhar perdido. Às vezes fixado num ponto, olha para quem está falando. Não é mesmo? Está faltando isso. Quando você estiver numa reunião social, presta atenção nas pessoas. A falta de atenção, ela tem sido uma situação muito comum e que tem levado os relacionamentos familiares, muitas vezes, ao fracasso. Ninguém sabe da vida do outro, mas sabe tudo o que se passa na casa do vizinho, quem viajou para onde, não é mesmo? Parece que a vida virou uma espécie de Big Brother. Todo mundo tem que mostrar para o outro o que faz, onde está, o que come.
Mas realmente, se você se viciar em tecnologia a esse ponto, se você perceber o seu filho, o seu sobrinho viciado, você vai ter que reajustar aí as coisas. Eu vejo que existem muitos hotéis na Europa que dão até um desconto considerável quando a pessoa deixa os equipamentos tecnológicos na recepção. Existe hoje muitas clínicas tratando dependentes de tecnologia. Então, esse excesso, é claro que hoje eu estou falando aqui pela Rádio Vibe, muitas pessoas, a dona Lígia Mareste, Romualdo, Elaine Ferreira, Lucinha, estão me acompanhando e a tecnologia ela serve para nos aproximar, mas o problema é quando as pessoas elas ficam o tempo todo conectadas a isso. A falta de memória, ela começa a acontecer, cadê a chave? Cadê o livro? Cadê, se for o livro até tudo bem, porque os livros, eles ajudam a pessoa a concentrar a atenção. Mídias, também as próprias televisões, séries, filmes, muitas vezes ajudam a distrair. E o excesso de distrações leva a comprometimentos de memória. Uma outra questão que é importante são as depressões. Então, a depressão, ela gera uma desmotivação que a pessoa está ali, mas não está. Por isso, muitas vezes nós precisamos ajustar os neurotransmissores e a serotonina é um medicamento que eu prescrevo, muitas vezes junto com a dopamina. Por quê? Porque essa depressão, transtornos bipolar, transtorno por déficit de atenção, requer o uso muitas vezes de medicamentos associados a uma alteração no padrão de vida, como eu falei, meditações, exercícios. A pessoa precisa aprender a falar um idioma, a fazer um curso, palavras cruzadas. Eu fiz uma entrevista há muito tempo atrás com a gerontóloga Glenda Dias, uma amiga muito querida, e nós falamos sobre, além do mal de Alzheimer, tão comum hoje nos idosos, mas como prevenir, quais são as atividades que nós podemos passar, existem jogos, existe hoje vários recursos, mas a pessoa precisa buscar ajuda. Tão logo ela presencia essa falha na memória, uma falta de atenção, uma falta de raciocínio, ela precisa buscar uma ajuda terapêutica e os medicamentos certos. Porque muitas vezes, Pedro, é uma depressão maltratada ou arrastada ao longo de toda uma vida. Mas a pessoa, ela era quietinha, ela era boazinha, conformada. Não, ela era uma deprimida que não foi diagnosticada. E quando ela sai desse estado, a vida começa a ganhar cor, sentido, ela começa a perceber as coisas. Experimenta você fazer a viagem dos seus sonhos. Se você tiver naquele momento, naquele lugar que você sempre sonhou, você não vai ficar preocupado com o que você vai comer dali 2 horas. Ou o que aconteceu há 20 anos atrás. Você vai ser pura percepção. E esse estado perceptivo, atento, vigilante, que nós precisamos desenvolver. Quando Jesus fala, basta a cada dia sua própria aflição, ele estava nos ensinando a ficar no aqui e no agora com qualidade. Quando ele fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ele já nos dava o antídoto para os transtornos de antecipação e para a prevenção das perdas de memória. Uma outra situação que é importante nós falarmos aqui é o hipotireoidismo. Ele gera normalmente uma perda de memória porque todo o organismo do indivíduo ele fica lentificado. E quando o organismo fica lentificado, há também um processo de sinapses também lentificada. Então, tratar o hipotireoidismo, às vezes a pessoa ela fica anos sem fazer um exame de sangue. E quando faz, nossa, ela tinha lá um hipotireoidismo e não estava tratando, e aí o cansaço, muitas vezes até uma depressão, dores no corpo e também processos de falta de memória e de atenção. Falta de vitamina B12. Muitos veganos, muitas pessoas que têm uma dieta pobre em proteínas. Por isso, se você é vegano, se você se tornou um vegetariano, precisa fazer suplementação. Porque
A falta dessas vitaminas, somada a uma baixa capacidade do estômago de absorver algumas vitaminas, principalmente a vitamina B12, prejudicam a memória e o raciocínio. Então, dieta equilibrada, busca por soluções, complementação com ômega 3, salmão, nozes, amêndoas, mas tem horário de se comer, né? Muitas pessoas procuram comer num horário que não é aquele o adequado. Cirurgias bariátricas também levam a uma dificuldade do estômago de absorver vitaminas. Então, a pessoa, além de ter que tratar psicologicamente falando antes, ela precisa suplementar antes, durante e depois. Hoje, muitas pessoas, e não é aqui uma crítica, buscam tratamento para ansiedade. Eu trabalho com medicina naturista. Por quê? Porque muitos remédios para ansiedade, Pedro, geram dificuldades de memória, dificuldades de concentração e raciocínio. Então, a pessoa diminui a ansiedade, toma lá um ansiolítico importante, mas ela fica lentificada no dia seguinte. Ela fica, inclusive, com embotamento intelectual e afetivo no dia seguinte. Parece que ela fica anestesiada. Se esse é o seu caso, busque utilizar um medicamento naturista, busque mudar o seu estilo de vida, converse com o neurologista ou psiquiatra sobre a possibilidade de um desmame. Uso de drogas. Então, pessoas que abusam no álcool, pessoas que utilizam a maconha e a cocaína vão ter uma dificuldade no nível de consciência e essas drogas têm um efeito tóxico sobre os neurônios e elas atuam diminuindo as funções, principalmente da memória. Então, também buscar uma ajuda terapêutica para se libertar dessas dependências, para entender também essas dependências, porque muitas vezes o pai ou a mãe, olha, eu quero que você trate essa dependência no meu filho, mas ele não quer, ele não se conscientizou. Então, precisamos entender, hoje muito se fala aí, né, da utilização, da liberação da cannabis, mas existem casos que ela é recomendada. Existem casos onde a gente precisa realmente ter um critério, porque há uma gama de efeitos colaterais que não é dita, mas que existe, principalmente em idosos. Pessoas que dormem, Pedro, menos de 8 horas, olha, até 6 horas, 6 a 8 horas, a gente considera admissível. Menos de 6, essa pessoa é insone. Para alguns casos, menos de 8 horas, há um prejuízo à memória, principalmente em mulheres. A mulher precisa dormir um pouco mais que o homem. A pessoa perde foco. Então, você fala para ela, estabeleça prioridades. Ela não consegue. Ela fica arrastada ao longo do dia. Uma outra questão importante é que muitas pessoas querem dormir na frente da televisão. Ah, Márcia, mas eu ponho lá um timer. Não adianta. Você não vai fazer o sono REM, porque aqueles estímulos audiovisuais estão interferindo nas funções cerebrais. Você não tem um sono de qualidade. Então, quem não conhece a asepsia do sono, vai lá, procura a asepsia do sono. Tão logo um paciente relata para mim dificuldades para dormir, nós utilizamos medicamentos naturais indutores de um sono reparador, somada a essa asepsia do sono, porque se você não fizer as pazes com a cama, com o ritual do sono, você dificilmente vai recuperar as suas funções cognitivas. E nós falamos também do Alzheimer, também existem doenças degenerativas como o corpúsculo de Lewy, a demência de Parkinson. Elas podem progredir se você inicialmente não fizer um diagnóstico. E nós temos muitos resultados incríveis com a citicolina, tá? Então, além de uma mudança no padrão alimentar, a citicolina, ela tem nos ajudado a tratar tanto os transtornos de déficit de atenção, quanto o início e a progressão do Alzheimer, do mal de Parkinson, dos acidentes vasculares cerebrais e também do traumatismo craniano.
A acetilcolina ela foi desenvolvida no Japão, né? Hoje ela é utilizada em muitos países da Europa. Na Europa, ela precisa realmente de prescrição e hoje também no Brasil nós precisamos buscar um profissional que trabalhe tanto com a acetilcolina quanto também com a Bacopa Monnieri. A Bacopa Monnieri foi um trabalho também que eu desenvolvi no curso de Ayurveda. Então, dentro das pesquisas americanas, dos nossos scores de melhora significativa na cognição, em aproximadamente 4 semanas você recupera o dobro da sua memória. Então, para resultados a curto prazo, a Bacopa Monnieri. A médio e longo prazo, a acetilcolina, tá? E esse medicamento, ele trata vários tipos, como eu falei, de problemas de memória. Problemas de memória relacionados à idade, né? Então, a partir dos 50 anos, nós percebemos uma dificuldade da pessoa com a atenção. Então, ela precisa fazer atividade física, uma atividade física respeitável e considerável. Tem gente que vai na academia uma vez por semana, fica ali meia hora conversando e vai embora. E eu falo com muito carinho, viu? Porque eu nunca fui uma atleta, né? Recuperação de acidente vascular cerebral melhora muito os rendimentos cognitivos em pacientes com transtorno bipolar. Então, né, o próprio vício em cocaína e maconha tende a diminuir, porque a pessoa, ela melhorando a cognição, ela vai entender os malefícios que essas dependências químicas estão causando, também do álcool, né? Então, vamos olhar para isso. Temos um tempinho, Pedro? Vamos abrir o fone do ouvinte? 3 minutinhos, mas dá tempo antes de eu passar aqui o nosso telefone. E você que é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, vai ter uma promoção, vai participar de um acesso ao meu trabalho lá na Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, junto com medicamentos, acetilcolina, como eu falei, Bacopa Monnieri, mas, sobretudo, uma anamnese completa para você se tratar do ponto de vista emocional e também físico. Liga agora no 3171-0221 e o 3262, eu estou aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 3171-0221. Se você tem alguma pergunta sobre memória, sobre estes transtornos que eu falei, pode fazer agora, 3171-0221 e o 3262-4490. Enquanto o Pedro está aí na técnica aguardando sua ligação, anota aí o meu WhatsApp e também o telefone da clínica. O telefone da clínica, a partir de segunda-feira, é que você poderá ligar. Mas o meu WhatsApp você poderá mandar agora. É o 11, prefixo 11, 98579 9200. 98579 9200. Lembrando, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, ligando ou mandando o WhatsApp, terá um desconto para que você possa entender e perceber na pele os efeitos dos medicamentos e de uma anamnese completa. Por quê, Márcia? Porque tem muitas pessoas que acham que é irreversível. A idade. Não. Olha, eu conheço muitas pessoas com 70, 80, 90 anos, extremamente lúcidas e tendo uma vida boa. Idade não é sinônimo de fraqueza mental, desde que você tenha e faça as orientações que lhe são prescritas, que você busque ter qualidade de vida no seu dia a dia. Então, falando novamente, o nosso prefixo é 11 98579 9200. Se você quiser ligar a partir de segunda-feira na nossa clínica, é o 2676 4029. Dá tempo, Pedro? Vamos tentar? Bom dia! Bom dia, doutora. Bom dia, querida. Pode falar assim rapidamente? Eu agradeço a Sim. sua participação. Eu também agradeço. É sobre insônia, doutora. Aliás, desculpa, perda de memória. Perda de memória. Você não dorme bem também? Não, eu durmo muito bem. Dorme bem, mas está com perda de memória. Sim. Qual a sua idade? 66. Tá. Ok, eu só tenho um minutinho, então vou falar através da rádio. Seu nome é?
Aparecida. Aparecida, muito obrigada aí pelo carinho da audiência, viu? Gratidão, feliz ano novo para a senhora com prosperidade. Obrigada. Bem, eu tô correndo aqui e normalmente essa ansiedade dificulta a gente até a falar um pouquinho, mas Aparecida, como eu falei, idade, você tem 66, não é um problema para a falta de memória. A gente precisa ver como é que tá a sua vida, viu, Aparecida? Muitas vezes a vida ela tá sem cor, ela tá sem gosto, ela tá sem sabor. Como a gente percebe até pelo tom de voz um pouco da pessoa. Busque uma ajuda terapêutica, busque uma ajuda espiritual, porque muitas vezes o lar ele está tão contaminado por energias negativas, por discussões, por conflitos, por escolhas indevidas do conteúdo de internet e TV, que essa densidade atrapalha muito a capacidade mnemônica, porque existe uma densidade espiritual ali dificultando muitas vezes o sono e trazendo transtornos de humor. Mas, volto a falar, busque uma ajuda terapêutica e eu quero agradecer, o nosso tempo acabou, né, Pedro? Acabou. Agradecer à Rádio Vibe Mundial esta oportunidade, a você, ouvinte, e o meu desejo sincero, fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.